Olá, pessoal. Boa noite a todos. Para você que está assistindo aí a gravação e também, claro, para os colegas que estão aqui presentes, eu gostaria de dizer que essa nossa aula, ela vai ser duas questões numa. Nós vamos dar dicas para o ciclo 2, que inicia em breve, né? E é um dia que não é o dia da aula, por isso que eu já estou me antecipando, e também algumas dicas de atividades práticas do educador Dalcroze. Então, vamos lá. E qualquer dúvida que você tiver, mesmo após participar ou assistir, eu estou à disposição aí no chat, no e-mail, nós estamos aí para auxiliar. Essa atividade vai ser liberada no dia 13/8, conforme o cronograma que vocês já sabem aí, né, do ciclo 2, e vai terminar no dia 23/8, no valor de 9 pontos. O que vocês vão fazer? Vocês vão gravar uma atividade prática envolvendo alguma coisa da metodologia de Dalcroze. Então, é importante que na hora da gravação você fale, olha, eu não estou baseando essa atividade no guia de estudo, mas estou baseando na minha experiência pessoal, que eu já trabalho há algum tempo, com esse tipo de atividade. O que eu estou enfatizando com essa atividade? Eu estou fazendo aqui o ensino do instrumento de cordas através do ritmo e eu estou trabalhando com os alunos o fraseado e os membros de frase, uma coisa bem iniciante mesmo, no sentido parecido com a proposta do Dalcroze. Ok? É o que vocês vão fazer. Vocês têm que me falar em que termo você está utilizando o Dalcroze. Não é só pegar uma atividade e fazer ela. Eu preciso saber que tipo de questão de conteúdo que você pretende, né, englobar aí com essa atividade, ok? E já desde já, principalmente para quem é do bacharel, ela pode estar relacionada, pode ligar, né, alguma dica desse autor com o seu instrumento, ela pode estar relacionada com uma atividade de musicalização ou percepção musical, de teoria, né, ou musicalização para quem trabalha com criança ou pretende trabalhar. Aqui não tem escolha, não tem faixa etária, não tem instrumento. Cada um vai fazer conforme a sua prática ou a sua escolha pessoal. Vocês vão falar, então, no início do vídeo, o seu nome, a página e atividade do guia que você vai fazer essa adaptação, se você necessitar do guia. Se você fez uma pesquisa na internet, você vai falar, eu fiz essa atividade, uma adaptação de uma atividade de um vídeo que eu vi lá no YouTube, e depois vocês coloquem aí o link no final, é só falar qual é a referência. Ah, eu não tenho referência, eu estou fazendo uma atividade baseando na minha experiência pessoal, então você fala, tá? Que aspecto, nós vamos estudar vários, os principais do Dalcroze, você pretende atuar aí nessa atividade prática. Não é necessário estipular atividade idêntica ao guia, caso você queira fazer pelo guia, e pode ser realizado, é claro, uma adaptação, uma pesquisa, o que vocês acharem melhor, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou falar alguns pontos do Dalcroze, porque às vezes as pessoas confundem. Assim, eu não gosto muito de estudar metodologia de educação musical, não, porque ela está tudo relacionado com criança. E eu não quero trabalhar com criança, eu sou um musicista, um performance, e eu não quero trabalhar com essa faixa etária. Só que às vezes você já faz esse tipo de atividade lá no canto coral e nunca parou para pensar que isso está relacionado com o Dalcroze. Às vezes você faz uma atividade de apreciação musical ou até de estruturação musical. Você escutou alguém falando sobre a estrutura, como auxiliar o aluno ou o seu ouvinte, né? A identificar os elementos da música, por exemplo. Aí você fala, isso aqui é uma aula de estruturação musical, mas às vezes aquele pequeno trecho que foi explicado também pode estar relacionado com algum aspecto do Dalcroze. A gente pensa que tudo vai evoluindo, tudo vai sendo modificado e acrescido, mas a gente tem sempre que valorizar aqueles que batalharam primeiro e que são as grandes referências. Então, para o Dalcroze, o principal é o corpo. O corpo é o principal instrumento que nós temos. Por isso que vários, né, enfatizam tanto a importância do canto ou dos exercícios de aquecimento. Então, quando a gente faz aqueles exercícios de canto, de aquecimento vocal, você também está trabalhando com Dalcroze. Porque você está mexendo com o corpo, você está fazendo um exercício de vocalize, você está prestando atenção em todo o seu corpo com relação à colocação da voz, né, assim? Que vocês ouvem, então tudo isso também está relacionado. Marchar,
andar no ritmo, marcar o pulso, seja através de um objeto, através de uma palma ou do próprio corpo. Trabalhar diminuindo, crescendo no corpo e também no instrumento musical, são variações de dinâmica. Num segundo momento, você pode também vivenciar intensamente os elementos musicais. No interior, o aluno pode expressar no espaço, utilizar gestos improvisados ou convencionais e fundamentar em várias formas de exercícios até de respiração. Aí você deve estar pensando, que tipo de atividade, né, teria a ver com essa metodologia? A euritmia é um sistema de treinamento musical que utiliza a resposta do aluno ao ritmo, proposto através de movimentos corporais, já que o ritmo é um fator de organização dos elementos musicais e atinge imediatamente a sensibilidade humana. Não é só, eu vou fazer som com a boca, vou fazer estalo, vou fazer um som aqui, uma palma fechada ou aberta e é música. Não, é um trabalho sério de improvisação, de conhecimento do corpo. Tem algumas questões dele que são até um pouquinho parecidas com meditação, tá? Não é uma coisa aleatória. O que ele coloca também? Você pode trabalhar, como a gente já tem visto, né, muitos educadores, na questão da fala rítmica, para facilitar e para musicalizar a frase musical do aluno. Às vezes o aluno está tocando tão martelado, você já falou, não, mas aí tem que parecer música, você está tocando, né, muito forte aí a articulação para um instrumento de sopro, ou aí para um piano, né? Você está colocando muito forte aí os dedos nas teclas, pensa na frase musical e o aluno não entende. Mas às vezes colocando apenas pequenas sílabas ou palavras, né? Por exemplo, sol, quente, limonada, refresco, eu bebo sim, o sol tá quente, ou similares, já dá uma noção para o aluno, ao invés de ficar só falando tá. É importante estudar o ritmo? Claro, mas se ele ficar muito duro na maneira de colocar as figuras, talvez ele vá tocar dessa forma. Então, é um dos critérios que a gente pode utilizar. O que a gente pode utilizar numa aula para parecer uma referência desse educador? Fita, lenço colorido, colocar um áudio, por exemplo, de uma música erudita, a pessoa tem que levantar o lenço, né, no início até o término de uma frase musical. Isso pode ser uma sonata super complexa, por exemplo. Depois, o aluno faz uma leitura de ritmo, igual a gente viu aqui, com palavras daquela frase, daquela sonata complexa. E só depois ele vai tocar no instrumento, entendeu? Então, são preparações que às vezes parece brincadeira, mas que são oficinas que pode fazer a gente se sensibilizar e trabalhar mais o corpo, porque às vezes a pessoa fica tão tímida que ela retrai os músculos, ela retrai o braço na hora de tocar, estou falando da flauta, né, que é minha área, e fica tão tensa e aquilo passa para o instrumento. Então, esses exercícios, essas pequenas dinâmicas, eles trabalham e, né, têm o objetivo de ajudar o aluno a desenvolver melodicamente, ritmo, harmonia, fraseado, conteúdo de música, não é brincadeira, tá? Então, os alunos, eles podem dançar, a gente fala dançar, mas é movimentar, caminhar, e no término de algumas das frases, realizar algumas perguntas, por exemplo, o que vocês estão sentindo com essa melodia, com essa gravação do autor tal do instrumento que eu toco, né? Por exemplo, como que é essa música? Ela é irregular? Ela é irregular? Ela permanece todo o tempo no mesmo andamento? Então, são perguntas de música que, à medida que o aluno vai ouvindo ou realizando exercícios, ele pode concluir. Pode ser utilizado o bambolê, esse é mais para crianças e terceira idade. Eles também podem marcar no chão de forma de marcar o pulso da música ou até mesmo a questão rítmica. Vai depender aí do objetivo, né? No ritmo pode ser utilizado clavas, né? Eu gosto muito dos palitos, porque o som é um pouco mais suave, dependendo da quantidade de pessoas, ou qualquer outro utensílio que você queira contar os tempos. É um contar de qualquer jeito? Não, é a marcação rítmica, pode ser até mesmo uma questão de regência, uma preparação, porque você vai trabalhar movimentos, por exemplo. 1, 2, 1, 2, 1, 2. No ternário, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, você pode trabalhar esse ritmo intercalando algumas questões musicais importantes que você precise.
A mesma questão pode ser trabalhada com garrafa PET, também dá um efeito sonoro interessante, com ou sem grãos, né? Sem grãos ela fica um ritmo mais marcado, senão vai dar mais o efeito do chocalho. E também é muito utilizado as bolas, tanto as bolas de tamanho médio, como também as bolas de tênis, pela facilidade de quicar. E nesse quicar, você pode também trabalhar o pulso ou o andamento da música, por exemplo, em diferentes áudios que você queira trabalhar, né? Pode ser áudios de trechos da sua música, da música que você está trabalhando com os alunos, músicas eruditas. E também o elástico, tá? Ele tem uma funcionalidade também bem interessante, aí já movimenta um pouco mais o corpo, e esse exercício é mais interessante para fazer em duplas, né? Nesse momento, infelizmente, a gente não consegue, teria que adaptar para fazer cada um aí na sua tela. Os balões também, eles podem ser utilizados tanto no sentido de percutir, como no sentido de jogar ele também dentro do pulso, dentro da música, dentro do fraseado, trocar, se estiver fazendo em duplas, tá? Mas tudo, como eu disse, mesmo até o caminhar, o pausar nesse caminhar, que dá aquele sentido de pausa, vamos supor que você vai contar 4 tempos mentalmente, e voltar a marcar o pulso, tudo isso é feito com um instrumental ao vivo, que pode ser um piano, um tambor, um violão, uma flauta, ou um áudio, tá? Justamente para que o aluno tenha referência. Aí você deve estar pensando, como que eu vou utilizar isso na minha aula de instrumento, né? Você pode auxiliar o estudo instrumental, como o conceito de tempo. O tempo ele é medido, ou seja, a duração, o que sentimos, né, na música, a pulsação, o andamento. Essa experiência deve, mais uma vez, ser sentida como encenação de situações da vida, sempre que possível auxiliada de som ou acompanhamento musical, como eu já disse. O tempo-duração, ele não é possível medir, e por isso a experiência do ritmo deve ser sentida em todo o corpo, em complemento com a percepção auditiva e também visual. Os símbolos do tempo, a duração, elas atingem um verdadeiro significado quando identificado com a experiência motora, ou seja, que tenha sentido de música, né? É a mesma coisa. O som de um copo caindo, por exemplo, ou de um copo batendo em alguma coisa, é um ruído. Mas dependendo do contexto que aquilo tiver, ele vira música, né? A gente aprender as figuras musicais por si, por decorar, eles são só símbolos. A mínima colcheia, dentro do contexto de uma frase musical, vira música. Então é isso que o autor quis dizer aqui. As dinâmicas, né? O aluno ou o músico, tem pessoas da área de teatro, tá, pessoal, que fazem curso do Dalcroze também justamente por causa dessa questão corporal. Ele deve tornar-se consciente não só do princípio da dinâmica, mas da própria sensibilidade e poder de discriminação. É um trabalho de exploração dinâmica, preciso e atende muitos níveis de variação e intensidade, e desenvolve a percepção auditiva muito aguçada. Tá? Aí tem alguns exemplos, vocês vão estar, né, com os slides para vocês olharem depois com calma. Com relação à pergunta e resposta, é fundamental que seja proporcionado ao aluno experiência para combinar padrões de ritmo, tá? Desenvolver um sentimento de projetar uma forma simples. Então, às vezes, a forma de movimentar o tronco do braço, ou o próprio braço, igual vocês fazem na regência, ou num exercício de canto, isso, bem utilizado, já é uma inspiração, uma expiração, já pode ser utilizado na interpretação musical. Então, vocês podem andar, parar, marcar, divisão métrica, tudo isso pode ser realizado, tá? Então, para você que pegou aí 2 palitos e quiser fazer junto comigo, vou dar um exemplo bem simples. Compasso quaternário, por exemplo, pode trabalhar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Você pode fazer várias vezes caminhando ou sentado. O caminhar é o mais interessante, tá? Entenderam? Aí a mesma coisa você vai fazer para o ternário, para o binário, você pode fazer movimentos e marcações com instrumentos simples para já trabalhar essa internalização do ritmo.
até o contraponto, por incrível que pareça, a polirritmia, tudo pode ser feito através de uma transposição dos exercícios de cada espécie. Então, nota contra nota, 2 notas contra uma, 4 aumentando, incluir 3, 6 e por outras notas também deslocadas, tá? Em relação às suspensões, todos, né? Toda a questão do contraponto ornamentado para os membros do corpo. Então, a polirritmia, ela pode ser desenvolvida através dos automatismos, pois enquanto um braço executa automaticamente um ritmo, um pulso, outro membro do corpo pode executar um ritmo diferente. Então, parece fácil, mas não é. Dá para se trabalhar polirritmia com o próprio corpo, tá? E a execução também de ritmos por vários grupos de alunos, como imitação de frase musical, cada período de uma frase rítmica pode ser realizada por um grupo específico, né? Se a gente estivesse aqui online, eu poderia, né? A gente vai fazer uma atividade daqui a pouco, mas no presencial você poderia trabalhar vários grupos de alunos, você poderia trabalhar a função do cânone, às vezes apenas com um fraseado, com poucas notas, com uma escala pentatônica, ou seja, as frases musicais, elas serão executadas alternadamente por cada grupo. Isso aí também já vai estar trabalhando a polirritmia, tá? Alguém que fez alguma pergunta aí no chat? Que enquanto eu tô... Pode, César, pode sim. Esse áudio eu coloquei totalmente, né? Uma coisa bem, assim, diferente, para vocês verem que é possível. Não precisa trabalhar com o áudio especificamente erudito, nem música de criança, não. A gente tem que adaptar a linguagem, né, sugerida pelo autor nas nossas próprias atividades. Então, vou dar um exemplo bem simples aqui para vocês, tá? Só pegar um prendedor aqui que eu esqueci. Faz de conta que eu tô com dois... Faz de conta que eu tô com 2 prendedores aqui, tá? Para não atrasar aí. Eu vou explicar uma adaptação que pode ser feita tanto para criança quanto para adulto, tá? Agora vamos para a linguagem do canto. Aí o aluno está com muita dificuldade para afinar, você já passou vocalize, você fala da importância, e aí o que acontece? O aluno, o adolescente, a criança, acaba cantando assim, ó, o trilho do... né? Fazendo aquela... Aí você fala, não faz isso não, vamos trabalhar melhor essa voz. Se você não segurar bem um objeto com um prendedor ou com alguma coisa semelhante, ele vai cair. Se você apertar demais, talvez ele rasgue, talvez ele fique muito preso. Então, nós vamos fazer um meio termo. O trilho do trem de ferro, treme, treme. O trilho do trem de ferro, treme, treme. Então, nesse caso aqui, o prendedor ou algum objeto que você queira usar, ele surgiu apenas como uma âncora, para que o aluno não fique cantando o trilho do trem, né? Aquela impostação, ele não sabe o que é portamento. Mas, às vezes, num exemplo simples que você coloca numa atividade, ele consegue fazer, ele consegue chegar na nota, ele consegue cantar melhor. Tá, criança. Mas agora vamos lá para os adultos, né, para vocês. A música é um cânone bem simples que se chama Atrélios Bois, talvez vocês até já conheçam, né? Que pode ser trabalhado como pergunta-resposta, como gestual, ou até como materiais para sonorização, se vocês quiserem. Eu atrélios bois, eu atrélios bois, sinta o vento, faça chuva sobre nós, vamos colher as espigas douradas, eu atrélios bois, eu atrélios bois. Então, ele é um cânone de pergunta-resposta. Gente, pedir desculpas que eu não sou cantora, tá? Mas a gente está fazendo esses exercícios só para vocês entenderem. Não é essa área da Andy, né? Mas é só para entender a proposta aí do Dalcroze. Então, como que a gente poderia trabalhar? Eu poderia pedir que, por exemplo, né, alguém da turma cantasse a primeira frase,
Eu atrele os bois. Mais um homem responderia: eu atrele os bois. Aí as mulheres poderiam fazer a parte do vento. Sinta o vento, faça chuva sobre nós. Vamos colher as espigas douradas. Aí voltam os homens, até todos entenderem a característica melódica e isso passar para o cânone. Outra dica: poderia fazer a parte do gestual. Se isso fosse presencial, seriam duas rodas, que uma giraria para a direita, a outra no sentido inverso. Faria: eu atrele os bois, sinta o vento, faça chuva sobre nós. Aí nessa parte do colher, as mulheres, ou uma roda, talvez a de fora, não a de dentro, faria: vamos colher as espigas douradas. Aí volta a roda. Atrele os bois, no sinta o vento, e vamos colher, a gente usaria o braço, tá? Aí a parte do cânone é o mais legal. Fica muito bonito e é uma coisa super simples. Então é uma melodia de 3 linhas, tonalidade bem fácil. Dá para trabalhar com criança, tranquilamente, também com adulto. Outra sugestão, misturando a sonorização, né? Os homens poderiam fazer uma marcação com algum tipo de ostinato rítmico, aí vocês teriam que fazer alguma criatividade, inventar alguma coisa para segurar o pulso, e as mulheres fariam, além do canto do Sinta o Vento, o barulho da chuva utilizando sacola plástica, entenderam? Então, todas essas vertentes podem ser utilizadas aí da forma que vocês acharem melhor. E a mesma coisa, a noção de silêncio e pulso, tudo que a gente está trabalhando, tá? Alguém se habilita a fazer o Atrele os Bois aí ao vivo e ajudar? Natália, deixa eu ver quem está aqui. Alguém se habilita a me ajudar aí? Poderia fazer a primeira frase, depois alguém cantaria respondendo, e uma mulher faria a parte para mim do vento, com a sacola plástica. Professor, eu quero tocar na flauta. Ai, essa é boa. Bom, pessoal, mas acho que deu para entender mais ou menos. Mais alguém quer me ajudar? Ou pelo menos um homem e eu faço a parte das mulheres? Alguém se habilita a me ajudar aí, ao vivo? Eu posso tentar. Ai, obrigada. Então, vamos lá. Deixa eu colocar a letra aqui. O Vigílio vai fazer a parte dele. Enquanto ele dá uma ensaiadinha rápida, eu vou pegar a minha sacola plástica. Vamos lá, ó. Eu atrele os bois. Você vai cantar isso 2 vezes e aí eu vou entrar. Vamos lá. Eu atrele os bois. Eu atrele os bois. Sinta o vento, faça chuva sobre nós. Beleza. Tranquilo? Alguém quer fazer o barulho da chuva para mim na sacola plástica? É só pegar qualquer sacolinha em casa. Aí não precisa falar nada, não precisa cantar. Eu só quero o som. Quem se habilita a ajudar aí? Quem se habilita a ajudar? Isso é bem fácil. Pode, João? Pode. Pega qualquer saquinho ou sacola plástica aí correndo. Então, eu vou fazer a voz das mulheres. Vai ter a voz do homem, que é pergunta e resposta. E na hora que falar, sinta o vento, faça chuva, eu já quero o áudio da sacolinha, combinado? Combinado. Então, vamos lá. Beleza. Então, começando. Eu não... Solta o texto da música, professor. Isso. Eu atrele os bois. Eu atrele os bois. Sinta o vento, faça chuva sobre nós. Vamos colher as espigas douradas. Eu atrele os bois. Eu atrele os bois. Sinta o vento, faça chuva sobre nós.
Vamos colher as espigas douradas. Agora vai diminuir, acabar o som. Eu atrelho os bois. Eu atrelho os bois. Agora só a chuva. Muito bem, pessoal. É claro que aí foi uma coisa bem simples, muito obrigada aí pela ajuda, tá? Foi uma coisa bem tranquila, bem simples, mas só para vocês entenderem. No ao vivo seria uma grande roda, cada uma caminhando para um lado, para a gente poder fazer o sentido do cânone, tá? Então, são coisas desse nível, simples assim, que dá para trabalhar com o sistema aí do Dalcroze. E a outra seria trabalhar também as pausas, como eu disse, né? Se vocês colocarem algum áudio que tem as pausas, aí... Deixa eu ficar de pé para vocês entenderem. Caminharia. Deu a pausa. Algum pulso combinado. Pode falar. Prof, a gente encontra onde esse Dalcroze? Tem no guia de estudos ou a gente acha o PDF na internet desse livro? Nos dois. Tem no guia de estudos, nós vamos falar nas aulas, essa é a parte 1. Tem vários workshops na internet já prontos. O ano passado o Iramar deu 1000 workshops sobre Dalcroze. E tem também um resuminho, claro, no nosso guia de estudos aí para vocês, tá bom? Obrigado, certo. Eu que agradeço. Então, vamos lá. Para encerrar, eu vou mostrar essa questão que eu falei agora da pausa, tá? De como que pode ser trabalhado. Também com a marcação dos palitos ou PET, o que vocês acharem mais viável, tá, gente? Pode ser clavas mesmo, de cabo de vassoura. Eu gosto muito desse porque eu acho que tem um som bem suave, tá? Então, vamos lá. A música se chama Três Golpecitos. Então, nós vamos caminhar e no silêncio vai marcar o pulso. Bom, só para entender mais ou menos, tá? O ideal seria andar por todo um espaço mais amplo, né? Para uma sala, caminhar, pode trabalhar a lateralidade, né? Os 4 cantos, se for um espaço bem amplo. Enfim, hoje foi só uma introdução e algumas dicas para a nossa atividade do ciclo 2 aí que vai entrar no ar. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, eu estou à disposição. Eu vou pausar a gravação, se alguém tiver alguma dúvida, tá?